Fala pessoal, estamos de volta aqui e nessa aula a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a React Native Testing Library. E a ideia aqui é realmente mostrar como é que ela funciona, né? Como que a gente faz a instalação dela. Mas já de cara eu te adianto que ela é muito simples e ela basicamente ela vai ser um superset ali em cima da própria React Native, né? Render. Então, ele até cita mais aqui para frente, mas aqui a ideia é que ele dê métodos mais fáceis de trabalhar durante os testes. Então a gente pode ir aqui no Get Started, a gente já vê um pouquinho ali. Ó, até ele fala aqui, ó, React Test Render. Então ele vai trabalhar em cima dali. E eu vou começar instalando, depois a gente volta aí para ver certinho. Mas basicamente a gente vai instalar ela para o React Native, né? Então vou voltar aqui, vou abrir um terminal, vou instalar. E observe que ele colocou o traço dev, né? A gente só precisa disso para testar em desenvolvimento. Aqui para baixo também a gente vai precisar adicionar esse carinha, que é o teste, né, do Jest para o Native também. Então eu já vou copiar ele aqui também e vou adicionar aqui para a gente. Então deixa ele instalar. Vamos ver se tem mais alguma dependência. E aqui a gente vai ter que fazer também a configuração no Setup Files. Isso aqui, hoje a gente tem dentro do nosso pack.json, que tem as configurações do Jest. Então basicamente eu vou copiar essa linha e eu vou te mostrar aqui no código onde que ela fica. Então você vai vir aqui no pack.json e aqui embaixo a gente tem a configuração do Jest. Então observa aqui que a gente tem o preset do React Native e tem todos os arquivos que a gente está buscando ali na hora do teste, né? Então aqui eu vou colocar aquela linha que ele pediu. Então eu vou até fechar esse terminal. Vai ser só o setup files, né? Após a configuração do ambiente. Então aqui ele basicamente vai permitir com que a gente consiga trabalhar com aquela lib ali tranquilamente. Agora que a gente já tem isso, a gente pode partir para a criação dos nossos testes, né? Então aqui nessa aula eu vou te dar mais uma visão de como fazer a mesma coisa, mas evitando que o uso do snapshot, porque como eu disse, ele é muito falho, né, em relação a poder testar. Então se eu rodar aqui, como eu falei no começo, vamos tirar esse help aqui. Se eu rodar dessa forma aqui, vai funcionar, vai passar, vai ter tudo lindo. Só que se eu trocar qualquer coisa aqui, ele vai falhar, mas a gente tem a chance muito grande de quem está desenvolvendo ali simplesmente fazer isso aqui, colocar um menos U e ele vai passar também tranquilamente, sem ter nem tido o trabalho de refatorar o código, entender o que está acontecendo ali para fazer com que ele quebre, né? Então, dessa forma aqui, vou refazer, vou deixar assim, tá tudo funcionando novamente. Então, tá aqui, ó, um snapshot atualizado. A gente não quer isso, né? A gente quer garantir 100% que a pessoa não vai substituir ali no nosso código, nosso, etc, todo o nosso ambiente, né? Então, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um novo teste aqui fora mesmo, dentro da pasta teste, no caso, né? E a gente vai colocar só o nome do componente. Então, dessa vez, a gente quer testar o separator.test.tsx. Aqui também a gente vai seguir o mesmo modelo, né? Então, vamos fazer um describe. E aqui, a gente já poderia até colocar no outro aqui, né? Vou chamar de snapshot, snap, no caso, para diferenciar os dois testes em si, para a gente conseguir ver certinho. Feito isso, vamos voltar aqui, describe, e aí aqui a gente vai fazer um separator render. Então, a gente vai separar dessas duas formas aí. Uma a gente vai estar renderizando e a outra a gente vai estar só verificando o snapshot. E aqui eu vou começar com it. Vamos fazer um it. E aqui vamos colocar should, render e draw prop do mesmo jeito que a gente fez antes. E aqui a diferença é que a gente vai estar criando de outra forma. Então, vou preencher aqui. Aqui a gente vai precisar importar o React. Então, import React from React. Aqui. Também vamos importar agora, ó, import. Vamos abrir aqui. From. Vamos colocar. Ele fez esse React Native. Vai ser o testing library barra React Native. E aqui dentro, ele exporta para a gente uma função chamada render. Então, tem outras funções aqui que você pode ver. Deixa eu dar um vírgula aqui. Então, tem bastante coisa ali que a gente vai poder utilizar, mas vamos focar no render por enquanto, que basicamente vai ser a mesma coisa que a gente fazia no outro ali com o padrão, né? Como eu falei para você, ele é só um superset.
Então vamos colocar aqui const igual render com separator. Vamos importar o separator. E aqui a gente tem o nosso teste teoricamente funcional. Só que aqui a gente vai ter algumas coisas novas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a função de debug, e essa é uma função bem bacana. Vou começar testando ela para a gente ver como ela é bem legal. Então vou dar um debug, ele é um método, então eu vou chamar aqui e a gente vai rodar o teste para ver o que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, olha só, ele dá um log aqui pra gente, bem bonito, bem trabalhado assim, todo estilizado, né? Com tudo que a gente tem ali dentro dessa view. Então, por exemplo, aqui se eu colocasse o rate, né? Ele ia trazer para mim também a descrição bem detalhada do que está acontecendo. Ó, ele passa para mim o objeto. Então, legal sim, tá bem tranquilo. Vou tirar esse aqui também. E a gente vai ter outras coisas também, por exemplo, o container, basicamente vai ser o nosso ambiente ali. E a gente pode dizer, por exemplo, o expect, né? A gente espera que o nosso container.props para fazer match com o objeto. E aí eu posso dizer qual é o objeto que eu quero. Nesse caso eu quero nada, né? Então eu imagino que mesmo as propriedades, que são essas aqui, não tenha nada nela. Então que ele seja vazio. Então se eu rodar um yarn test, eu garanto isso. Por exemplo, se eu passar um rate de 15, de 11 e rodar novamente, ele deve quebrar pra gente. Não quebrou? Deixa eu só ver o que eu coloquei errado aqui. Vou dar um console nessas props para ver o que está passando aqui dentro. Pode ser que as props ele esteja pegando de outro local. Então vamos ver console.log log nas nossas props. Vamos ver o que ele printa pra gente. É estranho, né? Ele realmente está passando o rate. Ele deveria quebrar esse teste aqui, porque o nosso objeto é vazio, né? Então deixa eu colocar de outra forma. Deixa eu ver se tem to match object. Ele espera um objeto. Teoricamente é isso. Então vamos colocar aqui vamos colocar um rate. Vamos copiar daqui e vamos trocar só para 12, por exemplo, para ver se ele vai conseguir fazer o erro pra gente. Aí sim, então era só isso. Faltou colocar aqui o tanto que eu esperava ter na minha prop. Então nesse caso aqui, né, ele vai quebrar porque realmente eu estou esperando o 12 e veio o 11. Então realmente ele não deixa passar. Mas aqui, por exemplo, a gente pode deixar dessa forma. E aqui eu vou tirar também do rate e vou tirar o objeto. No caso, tem que manter o objeto, né? Então a gente poderia verificar de outra forma, na verdade, também. Deixa eu ver quais são as propriedades que a gente tem aqui. A gente tem props, types, parent. Pior que o props é o mais fácil de pegar. Só precisaria que ele fizesse o match com o objeto. E aqui, deixa eu ver quais são as outras opções. To equals. Vamos ver se ele vai pegar dessa forma. Aqui ele passou. Se eu colocar um rate de 15, vamos ver se ele quebra. Quebra. Então é isso mesmo. Show? Ó, ele estava esperando um objeto vazio e veio um objeto com 15. Então, nesse caso, quebraria o nosso teste. E qual a diferença desse teste para o teste do snap que verifica aqui? Porque mesmo que, vou até voltar aqui, ó. Mesmo que eu rode o comando com "-u", vamos supor que eu não estou com preguiça e não quero testar porque quebrou. Vou rodar isso aqui com "-u" e ele vai continuar quebrando, porque realmente eu quebrei a lógica do componente. Eu só não estou fazendo um match com o snapshot que foi gerado automaticamente. Então essa é a grande diferença que você vai ter ali utilizando o teste real. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, vamos remover essa parte e a gente vai ter o nosso teste passando novamente. Show? Então aqui eu vou colocar isso, vou colocar --watch all, para a gente já deixar ali mapeando nossos logs aí. Vou puxar um pouquinho mais para cá, para a gente ter mais espaço. E vou basicamente recriar o que a gente tinha criado anteriormente, né? Mas aqui eu vou aproveitar também e vou passar algumas coisas novas, mas vamos começar devagar
Vamos colocar aqui um it should. Ó, já estou preenchido para mim com o rate prop. Então aqui nesse caso que eu vou colocar, ele já trouxe tudo aí, ó. To be equals, né? A gente já vai ter todo ele aqui. Passou. E aqui também a gente poderia passar de outra forma, né? A gente poderia passar o ponto rate. Tem que ser, para você ir conhecendo também, ó. To be. E aqui eu espero que ele seja 15. Então vamos ver aqui. Passou. Se eu colocar 16, por exemplo, ele vai quebrar ali, porque ele estava com 15 e passou 16. Então são formas de você ir fazendo. Vamos colocar do if também. Vamos trocar esse rate aqui por width. Eu coloquei o width errado, né? Width. E aqui passou todos também. E a gente teria também o caso que a gente renderiza tanto com o width quanto com o rate. Rate. Prop. Vou copiar aqui. E aqui a gente também pode especificar que a gente quer duas verificações no mesmo teste. Então eu quero que o rate seja 15 e que o width também. Então se eu, por exemplo, colocar aqui 1, ele vai lá e vai quebrar. Em uma das verificações vai quebrar para mim. E agora para a gente conhecer mais algumas ferramentas que a gente vai ter aqui, a gente vai poder usar alguns métodos que tem aqui. Então vou botar um get, by, vamos colocar o by, e aí a gente vai ter um carinha chamado test ID. Então, para usar esse test ID, eu preciso que alguém tenha o test ID no nosso componente. E como a gente faz isso? Eu vou abrir meu separator e vou colocar aqui. Todo componente, ele aceita por padrão um cara chamado test ID. E aqui eu vou colocar separator para a gente deixar o nosso test ID. E aqui eu vou criar o nosso teste. Eu coloquei nesse cara aqui, né? Mas não é nesse. Vou criar um novo, na verdade. Vamos ver aqui. Should find separator by test ID. E aqui, nesse caso, a gente vai pegar o get by text test ID e vamos fazer o seguinte: const, pode ser dessa forma, separator, pegando pelo separator, e esse separator aqui, ele tem que ser truth. Então, o que é o truth? To be, vamos colocar aqui, depois eu explico. Truth. E vamos preencher assim. Aqui a gente não precisa mais do container. Então, truth basicamente vai ser quando ele é verdadeiro. E tem o false quando ele é, deixa eu até pegar aqui o exemplo, to be false. Então, basicamente dessa forma. Então, qualquer coisa que retorne, que vire true no final das contas, ou que vire false, vai ser truth ou false. Então, por exemplo, se eu tivesse um texto aqui, se eu colocar duas exclamação, automaticamente isso vira falso. Então, imagine dessa forma aqui. Falso poderia ser, por exemplo, esse texto aqui. Então, é bem simples. Ou aqui, da mesma forma, ó, se eu quisesse fazer esse texto aqui virar true, bastaria colocar um A aqui dentro, que isso aqui já seria válido. Então, vou até tirar isso, né? E aqui, quero verificar se existe um separator ali para mim. Então, vamos ver o que ele está dizendo. Snapshot, beleza. Não é isso que eu quero. Vou ver se eu coloquei o nome separator certo. By test ID, separator. Copiei tudo, deixa eu pegar só separator em si. E aqui a gente teve só o to snapshot. Então, teoricamente, ele só quebrou no snapshot por conta de alguma prop. Era prop 1, né? Então, posso rodar, por exemplo, aqui. Deixa eu parar e rodar com o para ele limpar o nosso cache antigo. E agora sim, foi atualizado certinho. É só por isso que também até que o snapshot é chato, né? Porque se eu trocar qualquer coisa, ele vai achar que eu fiz errado, que eu realmente mudei alguma coisa.
Mas show, teoricamente é isso. Então, o que acontece aqui é que ele está indo no código e está verificando se alguém tem essa tag separate. E a gente pode ver também isso aqui. A gente pode pegar o debug, por exemplo, e vamos usar ele aqui. Então, vamos rodar o teste novamente. E olha só, o nosso debug, ele tem a propriedade test.id separate. Então, isso aqui é muito massa. Dá para você verificar se em alguma tela está renderizando algum componente, etc. Mas por essa aula era isso. Queria mais te mostrar alguns dos possíveis métodos que a gente tem aqui com o Test Library e também falar aqui um pouquinho sobre como refazer, né, as validações do snapshot ali, sem ser com o snapshot. Caso você queira testar dessa forma também, fica super válido. Eu até prefiro dessa forma do que com o snapshot, como eu falei. Se você passar o "-u" ali, ele vai estar refazendo, então corre o risco de alguém pegar seu projeto, rodar os testes atualizados e para ti não vai mostrar que quebrou nada. Então é isso, pessoal, por essa aula e eu te vejo na próxima.